Shalom Ubrahá, amigos da ONG, pergunta ao Rabino. E a pergunta de hoje é da nossa queridíssima, que ela pediu para não falar o nome dela na pergunta, que quando ela reza, a primeira coisa que ela faz é procurar durante todos os anos de vida dela. Antes de começar a reza, ela faz isso. Ela vai procurar durante todos os anos da vida dela se alguma vez na vida ela fez alguma coisa errada. E aí é claro que ela descobre, porque ela é muito rigorosa. Então qualquer coisa para ela já está errada. Ela é muito perfeccionista. Então ela já encontra com muita facilidade, não precisa procurar muito. E aí depois que ela encontrou isso, aí ela fala, olha, essa é a prova de que eu não presto, e por isso Hashem não vai ouvir a minha tefilá, Hashem não vai ouvir a minha reza. E assim ela começa a rezar, com essa sensação tão gostosa, que não só que tudo que ela está fazendo não serve para nada, mas ainda, se ela não estivesse rezando, ela não estaria se lembrando que Hashem virou a cara para ela, que Deus não quer nada com ela. Então esse é o jeito que ela reza. Ela chama isso de humildade, que por humildade ela sente que ela é um grande nada, e por humildade ela sente que Hashem não precisa dela, Hashem não quer nada com ela. Quer dizer que Deus criou o mundo, tudo que Deus criou a gente precisa, mas dela Deus não precisa. Assim ela sente, então ela chama isso de humildade. E a pergunta o argumento dela aparentemente está certo, porque ninguém é perfeito, então ela também não é. Cada um de nós, se for procurar alguma coisa errada que já fez, vai encontrar, então ela encontrou. Um dos 13 princípios da fé judaica é que Hashem ele dá um prêmio para quem faz a coisa boa, e o contrário para quem faz a coisa ruim. Então ela encontrou uma coisa ruim, ela fala, por que Hashem vai querer ouvir a minha reza? E agora a resposta para isso é simples: não existe prepotência maior do que essa. O que você acha que você é? Você acha que você é Deus? Você acha que você decide qual reza vai ser ouvida, qual reza não é? Você decide que Deus está olhando para alguém e não está olhando para outro alguém. Você decide qual reza é. Ou seja, assim, a prepotência que é tão grande que Deus me livre. Essa pessoa, esse pensamento está concorrendo com o pensamento do faraó do Egito, que o faraó falou, eu sou Deus, eu me criei, e esse rio eu criei. O rio Nilo, que era o motivo da prepotência dele. Esse é o meu rio e eu me criei. E o que aconteceu aqui é que o Yetzer Hara, ele pega a pessoa assim, ele fala, olha, você é uma pessoa humilde, então você tem que imaginar que a sua reza não vale nada. Mas na verdade essa é a maior prepotência do mundo. Como pode ser? Você está determinando qual reza vale e qual reza não? Quer dizer, você agora é Deus para determinar qual reza tem valor e qual reza não tem valor? E ao contrário, quando Hashem pediu para a gente rezar, diz o Rambam que rezar pela Torá, a mitzvah de rezar, a mitzvah da tefilá, é você pedir o que você precisa na hora que você precisa. Sendo que Hashem pediu para você rezar, então a primeira coisa, ele está ouvindo a sua reza. Ele está fazendo tudo o que ele pode para te dar o que você está pedindo. Ele está usando os argumentos mais importantes no tribunal divino para liberar para você o que você precisa. E aí você entra com essa prepotência e fala, não, eu decidi que Deus virou a cara para mim. Quem é você para responder por Deus? Quer dizer, quem é você para decidir
que Deus te virou a cara. Quer dizer, você estava lá em cima, você teve uma reunião lá com Deus e Ele te falou que Ele não quer ouvir a sua reza, Ele te liberou da reza, Ele te deu um atestado que você não precisa rezar, porque Ele não vai te pedir uma coisa desnecessária. Então, como pode ser? Hashem pede para você rezar e Ele não quer ouvir a sua reza? Como Ele pode te pedir uma coisa desnecessária? Então você estava lá em cima, você teve uma reunião com Deus e Ele falou para você que Ele não vai ouvir a sua reza é desnecessária, te deu uma isenção, te deu um atestado que você não precisa mais rezar. Quer dizer, esse é o nível da prepotência da pessoa que fala que Deus virou a cara para ela. Quer dizer, que essa pessoa, ela se sente tão grande que ela decide para Deus o que Deus fez, o que Deus não fez. Olha, ela é o porta-voz divino. Olha a prepotência. Mas a pessoa chama isso de humildade. Então quer dizer que o Yetzer Hara, a nossa má inclinação, passou a conversa nela, enganou ela, falou para ela: olha, seja humilde, decida que Deus te virou a cara. Isso é humildade, isso é prepotência. Quer dizer, você estava lá no céu, você falou com Deus, Ele te falou que Ele te virou a cara. Quer dizer, não existe uma prepotência maior do que essa. Mas essa prepotência, ela se fantasia de humildade. Agora a gente está no mês de Adar, lembrando um pouco de Purim. Então o negócio da prepotência que às vezes a prepotência ela vem explícita, ela vem expressa, às vezes ela vem fantasiada de humildade. E nesse caso, diz o Baal Shem Tov, tem uma Mishnah que fala sobre os alunos de Bilam Arashá, os alunos de Avraham Avinu. O aluno de Avraham Avinu, quer dizer, se ele pegou o raciocínio de Avraham Avinu, ele entendeu como raciocinar de acordo com a Torá, o que é humildade para ele. Ele vai falar: quem sou eu para não cumprir um mandamento da Torá? Quem sou eu que Hashem falou para mim cumprir a Torá? Eu falo não. Hashem não está considerando o que eu vou fazer, então não preciso fazer. E os alunos de Bilam, quem pegou o raciocínio do Bilam Arashá, que era a pior pessoa do mundo, vamos dizer assim, o feiticeiro de Midian, o raciocínio dele é assim: quem sou eu para cumprir o mandamento divino? Ou seja, quando a pessoa fala que, olha, Hashem pediu para mim rezar, então eu sou obrigado a rezar, não posso deixar de rezar. Por outro lado, Hashem não está se relacionando à minha reza. Isso é a humildade do Bilam. Ou seja, é a prepotência fantasiada de humildade. Então eu tenho que cair na real. Na hora que eu sinto que eu fiz alguma coisa errada e Hashem me virou a cara, eu tenho que me lembrar o contrário. Quando a criança faz uma coisa errada, a mãe ela vem ajudar a criança. Ela vem dar para a criança as ferramentas para que a criança, a próxima vez, não repita o erro. A mãe ela ensina a criança, a mãe ela se dedica mais à criança quando a criança faz a coisa errada, que na hora que a criança faz a coisa errada, ela precisa mais da ajuda da mãe do que uma criança que só está fazendo a coisa certa. E esse é o detalhe. Quer dizer, não só que a Hashem não vira a cara para a gente quando a gente faz a coisa errada, mas muito pelo contrário. Quando a gente faz a coisa errada, aí é que Hashem vai nos ajudar. Aí juntos, você e Hashem, a criança pede ajuda para a mãe ajuda a criança. Ou seja, você e Hashem, vocês vão ficar mais unidos quando você está fazendo a tshuva, quando você está avaliando a coisa errada que foi feita, assumindo que ela não vai mais ser feita. Então, quando você tem um remorso pelo que você fez errado e decidiu que não vai fazer mais, apagou. A coisa errada que você fez se tornou parte do mandamento da tshuva. Você ficou maior ainda.
Então, quando a pessoa vai rezar, a primeira coisa que ela tem que pensar assim, que o reza é momento love. Você tá agora, você tem um momento íntimo com Hashem. A reza não é a hora de você começar a DR, se Hashem te virou a cara ou não te virou a cara, e em primeiro lugar se lembrar que quem é você para decidir que Hashem, que ele é a essência do bem, Deus é a essência do bem, a natureza do bem é fazer o bem, e você decidiu que ele te virou a cara, então que ele já não é mais a essência do bem, ele agora é a essência da prepotência. Então você está, como se fala, projetando nele a sua própria prepotência, da mesma maneira que você sente que você decide para Deus para quem ele virou a cara, para quem ele não virou a cara. Quer dizer, olha o tamanho da prepotência. Você é o porta-voz divino, você faz uma lista já para quem Deus virou a cara, para todo mundo não, para mim sim, você tem lá a sua listinha. Essa pessoa Deus está de mal com ela, a outra pessoa Deus não está de mal com ela. Então você decidiu, quer dizer, olha o que você está se considerando. Então essa prepotência você está projetando em Deus. Então você acha que ele te virou a cara, e virar a cara para alguém é prepotência. Então o que você sente que você é dona do mundo, que você decide o que Deus faz, o que Deus não faz, você está projetando para ele. Então você está decidindo por ele que ele te virou a cara, e ele é a essência do bem, não só que ele não vira a cara para ninguém, mas ao contrário, na hora que você encontrou dentro de você uma coisa errada, você sabe que você pode contar com ele, mais do que com qualquer outra pessoa, mais do que com qualquer outra criatura. Ou seja, Hashem que te criou, uma mãe que deu a luz a uma filha, ela é a primeira a ajudar a filha, antes de qualquer pessoa no mundo. Então, como você pode fazer um erro de avaliação desses e achar que por causa que você encontrou em você próprio uma coisa errada, você decidiu que Deus te virou a cara? Quem é você para decidir o que Deus faz, o que Deus não faz? Deus é a essência do bem. Você decide que ele já mudou de essência porque você resolveu se martirizar, você resolveu se autoflagelar, tudo isso que é proibido pela Torá também. Pela Torá é proibido se suicidar. Então se martirizar, se flagelar, te leva à depressão, e depressão leva ao suicídio. Então já é proibido tudo que leva à tristeza, é proibido fazer isso pela Torá. Então esse que é o detalhe. Conclusão: antes da reza, primeira coisa que você tem que fazer é se lembrar do que você precisa, não o que você fez de errado. Eu vou pedir para Hashem muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades. Vou pedir para Hashem me proteger do Irã, do Iraque, da Síria, do Líbano, do Catar, do Iêmen, da Rússia, da Ucrânia. Vou pedir para Hashem tudo que eu preciso e posso confiar que Hashem é a essência do bem. E depois da reza vou fazer coisas boas para dar motivo para ele apresentar na frente do tribunal divino e mostrar para o tribunal divino que eu estou fazendo coisas boas, e para o tribunal divino autorizar mais rápido os meus pedidos. Isso é rezar. Rezar não é você se lembrar de Deus e por causa disso ficar triste, porque você, na hora que você se lembra de Deus, você se lembrou que em 1958 você fez alguma coisa errada e por isso Deus te virou a cara, ele está de mal de você, está de pirraça até hoje. Então você está projetando em Deus o que você tem dentro de você, isso não é bom. Aí você tem que fazer o contrário, saber que Deus é a essência do bem e a natureza do bem é fazer o bem, e você própria se mudar, você própria também se tornar a essência do bem, você própria não ficar de mal com ninguém, não virar a cara para ninguém, não fazer pirraça para ninguém, não fazer picuinha para ninguém, e aí você vai projetar isso em Deus também. Você vai falar da mesma maneira que quando a minha filha faz uma coisa errada,
eu ajudo ela, não viro a cara para ela, não fico de mal com ela, não Deus me livre, não nada. Então, dessa mesma maneira, aqui nesse caso, o trânsito em São Paulo é de deixar todo... É assim, se você não precisou ser internado no hospício antes, venha para São Paulo. Você quer passar 3 meses no hospício, pega o trânsito de São Paulo, aí já... Mas a gente está aqui na luta do dia a dia, né? Então, voltando, conclusão. Antes de rezar, você tem que se lembrar que Hashem é a essência do bem. Ele pediu para você rezar porque Ele quer ouvir a sua reza. Pede tudo que você quer e confia, tenha fé que Hashem vai te dar. Ah, mas o Tribunal Divino está alegando que você não merece. Dá motivo para merecer. Faça coisas boas para dar para Hashem essa justificativa para o Tribunal Divino, para ele poder argumentar no Tribunal Divino que você é uma pessoa boa, você faz coisas boas e você merece o que você está pedindo. E mesmo que quando a gente reza, a gente pede para Hashem dar tudo de graça, mesmo que a gente não merece, tem que confiar, tem que ter fé que se Hashem pediu para você rezar, só o fato de rezar já é o motivo para você receber o que você está pedindo. E a gente vai rezando, e cada vez que você reza, você tem que ter fé, porque Hashem está ouvindo a sua reza, senão Ele não te pediria para rezar. Você tem que ter fé que Hashem é a essência do bem. Ele te ama mais do que, como diz o Baal Shem Tov, um casal com 100 anos de idade teve a primeira criança. O amor que eles têm por essa criança ainda não é nada relativo ao amor que a gente tem por cada um de nós. Então, você tem que saber, Hashem é a essência do bem. Hashem te ama muito mais do que nós amamos nossos próprios filhos. Hashem está esperando para ouvir a sua tefilá, está esperando para ouvir a sua reza com toda a vontade do mundo. Quer te dar tudo o que você vai pedir. Às vezes a gente não recebe, nós somos imediatistas, a gente quer tudo para ontem, e às vezes o que a gente está pedindo vai ter consequências que a gente não está vendo, a nossa visão é curta. Às vezes a longo prazo o que a gente está pedindo agora não vai ser bom para nós, então por isso que a gente não está recebendo, por causa da bondade divina. Às vezes o Tribunal Divino impede alguma coisa de ser entregue para nós, e nós temos que acrescentar nos méritos. Então, às vezes pode ser um motivo desse tipo, motivo de outro tipo, e afinal das contas, nós não precisamos perder a esperança, ao contrário. Você vê que na hora que nós pedimos, nós estamos em boas mãos, já fizemos o nosso pedido. Como vai ser, quando esse pedido vai ser atendido, de que forma ele vai ser atendido, a gente sabe que Deus é a essência do bem e ninguém melhor do que Ele para gerenciar os nossos pedidos. Então agora chegamos na sinagoga, vamos rezar. Agora começou o dia e desejo a todos vocês muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades, atzlachá, Breut, Panassá, Bechefa. As aulas no carro agora, eu estou usando um aparelho mais barato, porque a minha mulher foi assaltada dentro do carro, assim, pessoa que, não sei se alguma vez eu esqueci de dar um biscoito para ele, o vidro estava aberto só um pouquinho, assim, ele enfiou a mão, tirou o telefone da minha esposa, saiu correndo. Então depois dessa eu fiquei meio traumatizado. Eu estou usando um aparelho para as aulas dentro do carro, estou usando um aparelho mais assim, antigo. Então desculpa se não está na mesma qualidade que estava antes, mas o importante é o conteúdo. Conclusão. Antes de rezar, lembre-se que Hashem é a essência do bem e que Ele te ama
muito, 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 muito. Ele pediu para você rezar porque ele quer ouvir a sua reza. Na hora que você está rezando, ele não está olhando para o que você fez de errado, ele está olhando para o que você fez de certo. E você não responde por ele para falar com quem ele está de mal, para quem ele virou a cara, porque ele não está de mal com ninguém, não virou a cara para ninguém, e nunca isso vai acontecer em nenhuma situação. Então, fica tranquilo, reza com alegria, você só tem a ganhar. Kol Tov.